Do nosso culto, que nós possamos, Senhor, dedicá-lo somente ao Senhor. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneçam em pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Mas vamos recitar juntos o que está em nosso boletim, está aí diante dos seus olhos também. Vamos ler juntos? Proclamemos a esperança do Evangelho a cada brasileiro. E o Evangelho está apresentado em 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 8. Eu convido você a ler o Evangelho do Senhor, aquilo que é a maior notícia de todas as eras, a boa notícia, a boa nova do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 8. Aqueles que estão na transmissão, que é feita agora em tempo real deste culto, acompanhem também a leitura do texto bíblico. Até acredito que alguns estão no canal da igreja porque não quiseram encarar a chuva. Que bom, meus irmãos, que podemos alcançar gente aqui e gente que não está aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Deus nos ajude, irmãos, a compreender a sua palavra e que saiamos daqui dizendo mais uma vez nessa noite: só Jesus é o Cristo. Pode sentar, irmãos. Algo em torno de 20 a 25 anos passaram-se desde que Jesus Cristo ressuscitou e as provas foram vistas numa manhã de domingo, quando mulheres que queriam honrar o corpo de Jesus em conformidade com a tradição dos judeus não encontraram o corpo de Jesus no sepulcro. O anjo do Senhor disse: não está aqui, ele ressuscitou. Tempos depois, Paulo, que também foi alcançado pela impactante mensagem da ressurreição daquele que, sendo o Senhor, venceu a morte, apresenta agora alguma preocupação com cristãos que viviam na populosa, diversa e em sua maioria pagã cidade de Corinto. A preocupação de Paulo com a igreja é saber que alguns da igreja estavam esquecendo-se do Evangelho. A palavra Evangelho é uma palavra linda, que traduzida da língua grega, a língua original do Novo Testamento, para o português, quer dizer apenas boas novas ou boas notícias. Paulo estava percebendo da parte de Deus que havia um duplo risco na igreja de Corinto. O primeiro e maior deles seria os crentes deixarem de gozar das maravilhas do Evangelho, por abandonarem o Evangelho, ou por não crerem de todo o coração em toda a boa notícia de Deus, deixariam de gozar daquilo que Deus preparou também para a nossa plena satisfação. Mas em segundo lugar, o risco era de os crentes, por não crerem mais de todo o coração nessa mensagem, não se sentirem mais motivados a compartilharem com urgência essa que é a mensagem que todo homem, em todo lugar e em todas as épocas,
precisa conhecer. A igreja de Corinto estava parcialmente confusa. Ao olhar para o capítulo 14, os irmãos notam que até no culto havia desordem, de tal modo que em 1 Coríntios 14, verso 40, Paulo precisa dizer: seja tudo, irmãos, feito entre vocês com decência e ordem. Se vocês vão celebrar a ceia do Senhor, esperem uns aos outros. Se vocês vão falar no culto, falem algo que todos entendam. Não falem palavras desconhecidas. Isso não glorifica a Deus e não edifica a igreja. Se alguém está falando, ouça o que ele tem a dizer. Julguem todas as coisas pela palavra, à luz do Senhor Jesus Cristo, para que ninguém blasfeme, para que ninguém diga algo de Cristo que é indevido. Então Paulo está percebendo que parcialmente a igreja de Corinto, na qual ele tanto trabalhou, estava parcialmente confusa, e essa parte confusa estava correndo o risco de abandonar a fé genuína. Irmãos, a filosofia grega, a cosmovisão helênica, isto é, o jeito grego de interpretar a vida, o mundo, o futuro, a morte, aquilo que vinha após a morte, já havia influenciado alguns cristãos. E aqui mora um sério problema, porque um aspecto da cultura grega ou da filosofia grega não era compatível com o Evangelho. Para nós brasileiros, se existe um traço da nossa cultura que não é compatível com o Evangelho, nós devemos afirmar a fidelidade ao Evangelho e não à cultura. Então, meus irmãos, havia um traço aqui mencionado da filosofia grega que não se coadunava com o Evangelho de Jesus. A filosofia grega, de um modo geral, dizia que o corpo não ressuscita. Todo o interesse estava na alma, naquilo que é imaterial. E qual era a mais terrível consequência prática dessa crença? Os gregos, em sua maioria, diziam que o corpo é a prisão da alma. O corpo é um incômodo da alma. O corpo não é bom em nenhum aspecto. Portanto, aquilo que você faz com o seu corpo, pouco tem a ver com a sua paz de espírito ou com a saúde da sua alma, e para quem crê em qualquer Deus, pouco esse Deus se interessaria. Vejam, irmãos, que ensino tenebroso. Isso levava à licenciosidade, à prostituição. Paulo diz isso à igreja de Corinto: cuidado. Entre os coríntios é natural que o homem tenha muitas mulheres. E então Paulo diz, segundo a palavra de Deus, cada homem tem a sua esposa, cada mulher tem o seu próprio marido, para que fujam da prostituição. Se a igreja começasse a assimilar tais ideias da filosofia grega, por um lado diria: o corpo não é mais o templo do Espírito Santo. O corpo é um mal que com a morte será vencido. Poderiam começar a dizer, em meio à igreja, que poderiam fazer o que quisessem com o corpo, desde que orassem, desde que ofertassem bens aos pobres, desde que tivessem algum tipo de disciplina espiritual, poderiam fazer qualquer coisa com o corpo, se envolver com vícios, com toda espécie de prática imoral, indecente, que Deus não se importaria com isso. Acontece que Deus se importa. Deus nos criou como uma unidade, que apenas para entendermos melhor esse complexo ser que Deus criou, nós dividimos em corpo, alma e espírito, mas tudo foi criado por Deus. É claro que o Senhor se importa com a sua alma, com a sua mente, com o seu coração, com o seu corpo, com aquilo que há na sua cabeça. Deus está interessado em tudo o que Ele criou. Meus irmãos, Paulo foi usado por Deus para advertir a muitos cristãos acerca da possibilidade de se desviarem do Evangelho, da boa notícia revelada por Deus aos seus filhos. Isso fica também evidenciado na preocupação de Paulo com a igreja da Galácia, ou melhor, com as igrejas da Galácia, porque quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele diz que estava escrevendo aos irmãos, companheiros
nas igrejas da Galácia. Olhem para Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9, o que o apóstolo diz: admira-me que estejais passando tão depressa. Meus irmãos, 20 a 25 anos desde que Cristo ressuscitou, pouquíssimo tempo. Pessoas que andaram com Jesus, que viram Jesus ressuscitar e viram que ele tinha um corpo ressurreto, viram Jesus alimentando-se e dizendo a Tomé: toque em minhas mãos e vê se esse não é o corpo que foi ferido no Calvário. Tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja desprezado, seja desconsiderado. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, Paulo sabia que não é natural o homem amar o evangelho de Jesus. É natural que o homem, sob influência do pecado, ame a si mesmo. O evangelho confronta-se com o homem. O evangelho, irmãos, é anti-humanista. O evangelho nos humilha porque é verdadeiro. Nós nos exaltamos porque nós nos enganamos. O evangelho nos diz que estamos perdidos por conta dos nossos pecados, e a menos que arrependidos creiamos no Salvador Jesus, estaremos condenados eternamente. Paulo sabia que o homem natural odiaria o evangelho. Então, sabendo que a maioria dos homens dos seus dias que não criam no evangelho já tinham alguma influência sobre a igreja, ele escreve da parte de Deus alertando: cuidado, irmãos, vocês na Galácia estão se afirmando como evangélicos, como cristãos, mas abraçaram um outro evangelho, pregando um evangelho de dependência das obras de mãos humanas, e não mais da graça de Deus. Cuidado, irmãos de Corinto, vocês estão negando a doutrina central do cristianismo, de que Cristo morreu de verdade e ressuscitou de verdade. Mais, alerto vocês, dizia Paulo: se Cristo não ressuscitou, vocês creram numa mentira. É vã o evangelho de vocês, é vã a pregação de vocês. Então revisem-se, irmãos. Paulo já estava acostumado à zombaria e à oposição à sua pregação. Eu me lembro, irmãos, do relato da palavra de Deus em Atos, no capítulo 17, sobre a pregação de Paulo na importante e ilustrada cidade de Atenas. Atos 17, vejam o verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Uns zombaram, eram gregos, irmãos. Tinham a cabeça moldada pelo helenismo, por um grande movimento cultural cujo berço era a Grécia. A força militar era de Roma, mas as ideias que Roma espalhava eram da Grécia. Então Paulo pregou dizendo: há ressurreição do corpo, sim. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, foi visto por muitas testemunhas e vivo está. Uns zombaram, riram, fizeram disso motivo de escárnio. E outros disseram: isso é novidade para nós. Depois nós teremos um tempo para te ouvir sobre isso, demonstrando, irmãos, que não consideravam essa uma mensagem valiosa. Paulo, então, quando escreve aos Coríntios, sabendo daquilo que ele ouvira em Atenas, sabendo do que estava acontecendo na região da Galácia, então diz aos irmãos do verdadeiro evangelho que um dia foi pregado em Corinto e que eles não deveriam abandonar. Paulo relembra o genuíno evangelho do Senhor Jesus, dizendo que este é o poder de Deus para salvar os crentes.
Portanto, deveriam perseverar neste evangelho e na pregação do evangelho, se é que ainda eram crentes genuínos. Olhem para 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e depois o verso 2. Irmãos, eu quero lembrar-vos o que eu preguei. Eu preguei a vocês o verdadeiro evangelho. Vocês receberam a boa notícia. Perseverem nisso. Verso 2. Ninguém será salvo se não vier a crer na palavra como recebida de Cristo que eu preguei a vocês. Meus irmãos, nós temos lembrado deste evangelho e temos crido no evangelho de Jesus de todo o coração. Se nós temos crido, nós temos pregado esse evangelho. Quando falamos da obra da evangelização em nossa nação, precisamos nos perguntar se temos crido e se temos pregado o verdadeiro evangelho. Você precisa, olhando para a palavra de Deus, admitir mais uma vez que a mensagem mais urgente para o povo brasileiro é o evangelho de Cristo. Que se você tiver a oportunidade de trocar algumas palavras com alguém em uma rede social, você precisa buscar a oportunidade para dizer: só Jesus Cristo salva. Se você tiver a oportunidade de encontrar alguém por 2 ou 3 minutos, você deve pedir a Deus sabedoria, discernimento espiritual, para deixar muito claro a essa pessoa que Deus a ama e que se ela vier a crer no Senhor Jesus Cristo, perdoada por Ele, ela será salva da condenação eterna. Talvez, irmãos, alguns crentes tenham esquecido que essa é a grande mensagem, a mensagem que não muda, porque o homem dos dias de Paulo é visto no homem dos nossos dias. O homem não mudou, irmãos, continua sendo rebelde contra o Senhor, continua tendo desejo de pecar, continua construindo uma religiosidade que lhe agrade e que não é fiel à palavra de Deus, continua necessitando desesperadamente de Cristo para que seja salvo. A minha chamada aos irmãos nessa noite pela palavra de Deus é: revisem-se, irmãos, se os irmãos têm crido de fato no verdadeiro evangelho, o de Cristo Jesus, e crendo neste verdadeiro evangelho, abram a boca, irmãos, falem de Cristo. Vidas caminham sem Cristo para a morte em breve. Você precisa falar de Cristo a essas pessoas. Qual é o evangelho que devemos pregar? Segundo o apóstolo Paulo, no verso 3, o evangelho é dizer primordialmente que Cristo morreu pelos nossos pecados, em conformidade com as Escrituras. Quais eram as Escrituras que os crentes liam? Eles tinham acesso ao Antigo Testamento. Então Paulo diz: o evangelho dos nossos dias, o de Cristo, não é uma invenção. Cristo é o cumprimento de toda a palavra. Aquilo que nós dizemos está em conformidade com o que os profetas do Senhor pregaram. Jesus Cristo morreu porque as Escrituras profetizam que o Messias, o Cristo, morreria. Aquele que é o ungido do Pai para salvar, o seu Filho Jesus, um com o Pai, morreu não porque era pecador, não porque era criminoso, mas porque, segundo a palavra de Deus, sendo inocente, Ele pôde substituir pecadores no lugar da ira de Deus e pagar pela redenção desses pecadores. Vamos às Escrituras que o apóstolo Paulo lia, Isaías capítulo 53, versos 3 a 12, quando Paulo diz que o evangelho, a boa notícia de Deus é dizer: Cristo morreu segundo as Escrituras. Do que ele está falando? Isaías 53, verso 3. Ao falar do Salvador, e nós sabemos quem é ele, profetizado por Isaías, nós sabemos que é Jesus, é dito: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Evangelho, segundo as Escrituras, é: Cristo morreu, não porque era pecador, ele era inocente, jamais se achou dolo na boca dele, mentira, engano, falsidade. Ele era santo, foi contado entre pecadores não porque era pecador, mas porque assumiu sobre si as iniquidades, as transgressões de pecadores, tomou sobre si enfermidades e dores. Ele, com o seu trabalho, permitiu que o seu castigo promovesse a paz daqueles a quem ele substituiu na cruz. Substituindo-os na cruz, estes que foram por ele substituídos foram absolvidos, alcançaram paz com Deus. Irmãos, a palavra de Deus relata com clareza que Jesus seria sepultado entre poderosos, e o foi. Que ele permaneceria mudo na cruz, não reclamando do seu juízo. Vejam as palavras de Cristo na cruz, palavras abençoadoras: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tenho sede, está consumado. Homem, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ao apóstolo diz: eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Toda a Escritura é cumprida na pessoa de Jesus. Quem mais na história pode ter cumprido esse texto? Não existe outro. Irmãos, Paulo está dizendo: nós não pregamos uma invenção, nós pregamos o Evangelho que conhecemos de há muito. O Evangelho pregado por Isaías. Pode parecer estranho, porque nós classificamos os Evangelhos como relato daqueles que falam de Jesus e sua obra. Mas irmãos, se Evangelho é boa notícia, e se Isaías estava profetizando acerca da vinda de Jesus e da sua obra, isso aqui é Evangelho. Paulo então está dizendo: ele era inocente, ele era justo, ele é digno de ser adorado e amado, ele é digno de ser reverenciado, admirado, imitado. Vale a pena ser discípulo de Jesus, porque ele é perfeito, ele nunca pecou. Ele era perfeito e apenas se apresentou para o sacrifício porque amou pecadores como nós. O sacrifício dele foi vicário, irmãos, isto é, foi substitutivo. Cristo morreu porque havia um motivo muito forte para isso. Ele morreu
por causa dos nossos pecados, segundo o que ensina a Escritura. Sua morte foi expiatória, isto é, ele assumiu também o castigo que é o pagamento pelos pecados que ofenderam a Deus, o que é grave. O Deus Santo se ofende com o pecado do homem. A morte de Jesus, sendo pagamento pelo pecador, sendo a remissão do pecador, é expiatória, porque retira do homem pecador a sua condenação. Vejam o que nos diz a Escritura em Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, os vossos delitos, as vossas faltas diante de Deus, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Meus irmãos, nós sabemos que pessoas, por amor, doam órgãos para os seus familiares. Quantas histórias bonitas de mães que se apresentaram para doar um dos seus rins para um filho. Quantos filhos desejaram doar um dos pulmões para o pai. Córneas foram destinadas para familiares pós-morte. Isso é relativamente comum. Mas os irmãos conhecem alguém que está aí pela internet dizendo: gente, eu tenho um rim para doar. Vocês conhecem alguém nesse Brasilzão que esteja precisando de um rim? Se você conhece, levante sua mão. Sinceramente, eu estou interessado em conhecer esse caso. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que está dizendo: olha, eu quero doar um pulmão para alguém que esteja precisando, com o meu coração cheio de bondade, eu quero saber onde está alguém, eu quero fazer o exame, se for compatível, eu dou o meu pulmão. É natural as pessoas fazerem isso, irmãos? Não. Normalmente as pessoas fazem assim: quem é que merece um rim? Quem é que merece ganhar o meu rim? É a minha mãe, que me teve, que me gerou. É o meu irmão a quem eu amo, que merece. Essa é a linguagem do ser humano. Pense em Deus, perfeito, santo, justo. Deus é tão justo que Ele não pode negar a si mesmo. Se o Senhor fizesse de conta que os nossos pecados não são graves, Ele negaria a Ele mesmo. Deus nunca nos deixará acreditar que o pecado é coisa simples, porque Deus é santo e Ele não pode negar o seu caráter santo. Então Ele erraria, mas Ele não erra. Então Deus estabeleceu uma justiça: o pecado tem um preço elevado a ser cobrado. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue, diz a palavra de Deus, não há remissão de pecados. Você faz ideia do amor de um Deus santo, de um Deus benigno, de um Deus ultra misericordioso, que pensou um plano perfeito? Eu me farei como um dos homens, eu me farei servo, eu descerei à tenda dos homens, eu irei aos homens e assumirei num corpo humano a culpa dos homens, e me oferecerei como um sacrifício santo, cumprindo a minha própria justiça. Deus se faz carne na pessoa real, histórica de Jesus, e se apresenta como cumprimento da justiça de Deus, ao oferecer um sacrifício tão perfeito, que é suficiente para pagar pela redenção de todos aqueles que creem. Isso é amor. Isso é amor. Amar quem não merece. Amar quem o despreza, amar quem é indigno. O Evangelho é: Cristo morreu em favor de pecadores. Me desculpe, meu irmão, se você acredita que dizer às pessoas coisas do tipo: creia em Jesus Cristo e Ele vai fazer tudo o que você deseja, você não está pregando o Evangelho. Me desculpe, se você está dizendo às pessoas: venham ser crentes, para que vocês nunca mais enfrentem os problemas, vocês não estão pregando o Evangelho. Me desculpe, irmãos, se vocês estão dizendo coisas do tipo: vá ao culto da Igreja Batista todo domingo à noite, e você será uma nova criatura, uma pessoa abençoada, você não está pregando o Evangelho. Você precisa ser claro em dizer: meu querido amigo,
meu prezado colega, minha amada mãe, meu precioso irmão, você é pecador. Você virou as costas para o Deus Santo com os seus pecados. Você só poderá resolver esse terrível problema com arrependimento diante de Deus, crendo na obra de Jesus para lavar com o sangue dele você de todo o seu pecado. Pregue o Evangelho segundo Paulo continua dizendo aos Coríntios, no verso 4, que Jesus foi sepultado. Sim, de verdade, irmãos. Ele foi sepultado de verdade. Cristo, que morreu por pecadores, não encenou uma morte. Ele tinha um corpo, e a palavra de Deus diz que ele teve sede, que ele se cansou. Meus irmãos, o corpo de Jesus foi morto, foi entregue como sacrifício por pecadores. E o apóstolo Paulo diz, o que aconteceu foi verdadeiro, ele foi sepultado segundo o Evangelho. Daqui a pouco eu lerei alguns textos que mostrarão isso, mas por hora me permitam, irmãos, lembrar de João, Evangelho, capítulo 2, versos 19 a 22. João, capítulo 2, verso 19. Vejam aquilo que o Senhor Jesus Cristo está dizendo dele mesmo. Ele chega ao templo em Jerusalém, estão transformando um templo num lugar de negócios. O que deveria ser um lugar para se vender de modo digno, elementos para sacrifícios, tornou-se um grande mercado. Jesus então condena aquela atitude, expulsa mercadores, fala do zelo dele pela casa de Deus e diz mais, ao olhar para o grande templo de Salomão em Jerusalém. João 2, verso 19. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O Evangelho é dizer, Jesus morreu mesmo, não foi brincadeira. O corpo dele nunca foi encontrado, vigiado pelos guardas romanos. Seria impossível a um grupo fragilizado e naquele momento atemorizado. Muitos nem criam mais que Jesus ressuscitaria. O grupo chamado de discípulos de Jesus não teria a mínima condição de enfrentar Roma e resgatar o corpo de Jesus no túmulo vigiado. Paulo diz, todos viram que ele morreu mesmo. A profecia se cumpriu. Ele morreu de verdade. Não há como negar que ele se fez sacrifício. E Paulo então continua no verso 4 mesmo, dizendo o Evangelho é que Cristo Jesus morreu em favor de pecadores, foi sepultado de verdade e ressuscitou à vista de muitos. Paulo menciona 3 provas para a ressurreição de Jesus. Primeira prova, os coríntios foram salvos da velha vida pelo Cristo vivo. Paulo está dizendo, vocês querem se enganar? Quem eram vocês? Vocês eram escravos do pecado. Vocês eram pagãos, vocês viviam uma vida triste longe de Deus. Vocês sabem que crendo em Cristo, a vida de vocês como a minha foi transformada. A primeira grande prova de que Jesus está vivo para o crente é que Jesus vive nele. Versos 9 e 10, irmãos. 1 Coríntios 15, 9 e 10, Paulo diz, eu, Paulo, sou o menor dos apóstolos, o menor dos mensageiros, o menor dos enviados por Deus, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz, vocês querem uma prova de que Jesus está vivo? Morreu, ressuscitou e vivo está? Um pecador como Paulo, como Saulo de Tarso, que matou crentes, que perseguiu a igreja, hoje é perseguido por Cristo, cuida de preservar a vida de crentes, ama Jesus e está disposto a dar a vida por Jesus e deu mesmo, irmãos. Foi surrado por amor a Jesus.
não teve segurança por amor a Jesus, frequentou prisões mesmo sendo homem íntegro, porque amou a Jesus. Paulo diz: querem uma grande prova de que Jesus está vivo? O velho Paulo morreu, há um novo Paulo que só pelo poder do Evangelho pode ter surgido. Querem uma segunda prova? É que o que Jesus fez não é uma invenção, foi tudo profetizado na Escritura. Olhem para Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. Jó 19, verso 25, diz assim a Escritura: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Vejam Salmo 16, verso 10. Os salmos são escritos proféticos, irmãos. Quantas profecias acerca do Messias estão no livro dos Salmos? Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. De quem a palavra de Deus está falando, se não for do Messias, o Cristo, o escolhido para salvar pecadores? Olhe para o livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É claro que a Escritura fala de ressurreição, fala de condenação, fala de vida eterna. Isso não é uma invenção do cristianismo. E o profeta Oséias, capítulo 6, no verso 2. Oséias, capítulo 6, verso 2. Veja o que nos diz: mas esse profeta, usado pelo Senhor, depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. De quem a palavra de Deus está falando? Jesus Cristo ressuscitou, meus irmãos, porque ele salvou Paulo e os crentes coríntios, porque ele cumpriu a profecia, e porque não faltavam testemunhas. Quando Paulo escreveu aos coríntios, irmãos, muitos ainda viviam. Irmãos, a palavra de Deus diz que irmãos de Jesus como Tiago, que veio a se tornar apóstolo dele, não criam nele. A palavra de Deus diz isso, que muitos criam em Jesus, mas os da casa dele não criam nele. Mas, irmãos, esse homem Tiago viu Jesus ressuscitar. Ele passou a se referir a Jesus como seu Senhor, e a ele mesmo dizer: eu, Tiago, servo do Senhor Jesus. O que aconteceu na vida desse homem, que da incredulidade foi alçado à crença em Jesus como seu próprio Senhor, a ponto de dizer: eu, Tiago, me defino. Eu, Tiago, escrevo a minha biografia a partir da declaração: eu sou servo do Senhor Jesus. Meus irmãos, olhem para 1 Coríntios 15, a partir do verso 4, Paulo diz: ele foi sepultado, e vocês sabem, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo o ensino das Escrituras. Verso 5, ele apareceu a Pedro, e depois apareceu aos outros apóstolos. Verso 6, ele apareceu para mais de 500 pessoas, vocês sabem, a maioria ainda está viva. Verso 7, ele foi visto até por Tiago, o irmão dele, e pelos demais apóstolos. E para fechar essa cadeia, Paulo diz: foi visto também por mim, no caminho para Damasco, como alguém nascido fora de tempo. E Paulo está dizendo: um dia Israel reconhecerá que Jesus é o Salvador, mas eu, fora de tempo, o judeu que sou, já estou dizendo que eu creio que Jesus é o cumprimento das Escrituras. Meus irmãos, a morte de Jesus não foi o fim, mas foi o início da sua glorificação a olhos vistos. A cruz, outrora símbolo de horror e morte, tornou-se para nós símbolo de vitória e glória. Na cruz, Jesus venceu a morte, aquela morte que é consequência do pecado, a mais terrível, a morte espiritual. Jesus derrotou o escárnio da cruz, porque ele zombou da cruz ao ressuscitar. Jesus Cristo, meus irmãos, é o Evangelho. Pergunto a você:
você tem dito aos brasileiros que você conhece, que eles não devem se entregar ao desespero desses tempos difíceis, porque Jesus está vivo, que eles não devem se considerar abandonados, porque Jesus não está morto, que eles não devem temer o que o homem pode fazer, porque Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Se este evangelho que nós pregamos não é verdadeiro, irmãos, nada em nossa vida tem sentido, e nem essa pregação. Mas esse evangelho tem sentido, e humildemente eu quero dizer aos irmãos, tem sentido primeiramente porque a palavra de Deus, que é autoridade e que é digna de todo crédito, diz que esse é o evangelho. Mas tem sentido, irmãos, porque me salvou. Irmãos, não fosse Cristo, se existe um lugar em que eu não estaria, era aqui. Não fosse o poder do evangelho, se existe algo que eu não estaria fazendo na vida, era abrindo Bíblia e pregando o evangelho. Hoje eu preguei o evangelho pela manhã na cidade de Campanha, no sul de Minas. Almocei com os irmãos e pé na estrada para pregar o evangelho de novo aqui hoje em Divinópolis. Eu posso dizer, como o apóstolo Paulo e como cada um dos crentes pode dizer, que é a prova de que Jesus está vivo, Ele vive em mim, Ele me transformou. Diga isso às pessoas. O mais novo dos crentes pode pregar o evangelho, porque ele pode dizer, veja quem eu era e o que Cristo fez em mim. Meus irmãos, se o evangelho não é verdadeiro, nós estamos vivendo uma grande ilusão. Mas nós não estamos vivendo, porque ser por Cristo salvo e ser liberto do império das trevas e do poder do pecado não é uma ilusão. Nós sabemos, irmãos, que temos poder para dizer não a Satanás. Isso não é uma invenção. Nos lembremos da esperança que temos em Cristo. O Cristo que está vivo disse que um dia virá, e em breve Ele virá. Precisamos dizer, precisamos nos lembrar do evangelho segundo as Escrituras e pregar esse outro evangelho, este verdadeiro evangelho, não o outro evangelho. Não há outro meio de salvação para o perdido. Só Jesus é o Cristo, só Jesus é o escolhido, só Jesus é ungido para salvar. Cristo é a transliteração da palavra grega Christos. Só Jesus é o escolhido para salvar a humanidade. O meu apelo a esta amada igreja de Jesus é: creiam de todo o coração no evangelho da cruz, creiam na obra do Calvário, mas por crerem de todo o coração, digam isso ao povo brasileiro, proclamem que Jesus Cristo salva. Digam isso, irmãos, a quem vive no norte, a quem vive no sul, do nordeste ao centro-oeste, no sudeste, digam, só Jesus Cristo salva. Eu quero convidar você a cantar um hino muito especial. Irmãos, o cantor cristão é um hinário maravilhoso pelas letras bíblicas e belas que tem. Mas eu quero acrescentar mais um motivo para que você aprecie o cantor cristão. Alguns hinos foram escritos pensando no povo brasileiro. Um deles é o hino 581, A Única Esperança. Samela e Rogério vão cantar, mas Rogério, eu não consultei vocês, mas eu já convidei a igreja para cantar. Eu posso? Porque, irmãos, eu fico com medo. Se o Rogério e a Samela não me autorizarem, eu tenho medo de ser repreendido depois. Mas eles disseram que nós podemos cantar. Então vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar esse hino, o hino A Única Esperança.